E para a gente começar aqui, todos os assuntos que a gente vai falar são esses aqui, né? O que é a liderança na prática, o processo de reflexão, né, de líder na prática, o que é o dia a dia, é a vivência. Os tipos de líder, né, que é onde a gente consegue descobrir o estilo de liderança que a gente faz. Vamos olhar para a anatomia da autoridade, né, que é o líder versus o chefe, fazer uma reflexão sobre isso. Do controle pela coerção e influência pela execução, que é influenciar os meus liderados, né? É mais sobre esse tipo de informação. E liderando com as diferenças, né? Eu tô olhando aqui para o lado, viu, gente? Porque eu tô com duas telas. Aí, para eu olhar para cá, eu olho para vocês, tá? Liderando com as gerações, então a gente vai falar um pouquinho sobre as gerações. E aí, hoje, estar na liderança é sentir um pouco esse choque geracional, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E liderança e segurança psicológica na prática, né? Que é quando a gente fala agora da tão falada NR1 que está aqui, né? Que inclusive ela já está acontecendo e nós estamos respondendo às pesquisas, né? E aí, o que vocês podem esperar dessa sessão, desse quarto encontro, né? Transição de valores, né, que é entender a mudança do fazer para o gerir resultados, né? O líder pode esperar isso hoje dessa sessão. Execução disciplinada, né, que é dominar processos de geração, a gente vai falar disso, né? Pessoa, estratégia e gerações. Segurança psicológica, que parece que é um tema tão abstrato, mas isso vai passar a ficar mais claro a partir desse mês, a partir de como a gente vai fazer daqui para frente, né? Criar times que aprendem com erros sem medo, tá? Claro que aqui tem teoria, mas também tem prática e a gente conversa sobre isso, tá? Então, para a gente começar aqui, né? O desafio da prática a liderança não é um evento, né? É um processo contínuo. A gente viu isso no vídeo no vídeo passado, né, que foi o Leandro Carnal falando que o exercício da liderança era como tomar um banho, né, um processo contínuo, né? Se a gente para de tomar banho, a gente fede. Eu achei muito engraçado a forma como ele falou, mas essa continuidade de exercer gestão, né? Gestão do quê? De tensão entre pessoas e resultados, porque o líder ele está ali intermediando, né? Essas funções, né? De tensão entre pessoas e resultados, né? E aí, né, qual que é a primeira sensação da gente? E aqui que entra um desafio, gente, ó. A primeira sensação ou pensamento que vem na mente de vocês quando vocês veem essa imagem aqui. Eu vou mostrar para vocês umas imagens de algumas pessoas e aí vocês falam o que vocês, qual que é o primeiro sentimento que conecta vocês, tá? Qual que é o primeiro sentimento que vocês têm quando vocês veem essas pessoas? Calma aí que eu tô tentando buscar palavras, tá? Respondendo assim, por mim, posso responder? Por gentileza. Eu associo assim, já Hitler, a guerra, né? A controle e Fernandinho Beiramar, a gente já, pelo menos comigo, a gente já associa, opa, tráfico, mas ambos em comum, né? Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso colocar, né? Assim, em palavras, eles têm em comum um comando, né? Eles têm um. Ai, gente, sumiu a palavra assim. Eles têm um Algo em Uma comum, controle. né? influência, né, Mar? Isso, influência. Eles têm influência sobre algo, né? Sobre produtos, sobre tudo. E ele leva pessoas a fazerem aquilo que eles desejam. Um na ditadura e o outro não deixa de ser, só que de uma forma diferenciada. Pelo menos para mim, tá? Eu Sim, consigo era isso mesmo. associar. Eu assino o impacto que eu olho, tá? Assistindo o filme aí do Adolfo, ou o que seja. Meu pensamento, tá? Tantas coisas ruins em um só lugar. São histórias, né? Que eu digo. Meu sentimento, tá?
Sim. Mas é. Mari, Mi, quer compartilhar? Fiquem à vontade. É exatamente essa ideia, Margot. É que o que você olha, a imagem da pessoa está associada a alguma coisa, né? E aí a gente olha e já tem esse ímpeto de, putz, tal pessoa me lembra esse tipo de liderança. Porque isso é psicologia, né? Lá no começo a gente fala que isso daí como é que é? Imagem de mundo que a gente chama. É aquilo que é associado a uma figura ou algo, ele grava na memória da pessoa, mesmo a pessoa não entendendo o contexto todo, mas é aquilo a marca que fica. Né? Imagem de mundo isso. Exatamente. Vou mostrar mais 3, tá? Agora esses 3 aqui, ó. Eu acho que já traz mais a visão de inspiração, na minha opinião. Eu ia falar sobre o Hitler, que ele traz uma questão de... Ai, gente, fugiu a palavra, de tirania na minha visão, mas falando sobre esse novo, agora ele traz mais uma questão de inspiração, já totalmente diferente, né? Uhum. Exatamente. De exemplos, né? E é Exato. engraçado, todos têm em comum a influência, mas Sim. todos no seu quadradinho, né? Vamos colocar assim, cada um com a sua ideologia e com a sua filosofia de vida. E Sim. umas positivas e outras negativas também, né? Exatamente. Sim. É. Esse Martin Luther King, ele foi um rapaz, né, que ele lutou contra a segregação racial na época dele, né, nos Estados Unidos. Então, só de trazer aquela cultura daquele recorte social da época, de que parem de segregar o povo negro do povo branco, ele foi um líder que inspirou, né, por isso. A Malala foi uma ativista, né, da época dela, que ela ajudou muitas mulheres a ter uma educação emancipadora, né, que é aquela educação que liberta, e passou uns perrecos, né, também, mesmo sendo líder, foi para influenciar, né, muitas mulheres. Vocês perceberam que tem mais mulheres aqui no positivo do que do outro negativo aqui, dos líderes? Não é verdade? Verdade. E a Maria da Penha tá no nome, né, gente? Na próxima você coloca a Maria Bonita. Tô brincando. A Maria da Penha foi nossa brasileira, né, farmacêutica, né? Ela se tornou símbolo da luta, né, contra a violência doméstica. Então, ela faz história até os dias de hoje, né? E, bom, são exemplos de liderança. E aí, como a Margarete colocou, e já colocou muito bem o que esses líderes têm em comum, né? A Margot já começou a fazer a dinâmica ali no início, né? Eles têm algo em comum. Eu achei muito legal essa percepção. O que vocês citariam, além de liderança? Porque todos lideraram, né? Para o bem ou para o mal, né? Eles movimentaram pessoas. Influência, Douglas. Influência, arrasou, isso mesmo. Eu trouxe uma conceituação. Hoje eu não tô Pode muito falar, inspirada, viu? Hoje eu não tô muito inspirada, juro pra você. É sexta, Mas né, eu vou me gente? inspirar, calma. É sexta, tá uma chuvinha, um Não, climinho. gente, o frio congelou a gente hoje. Ai, gente, semana que vem vai ter só chuva. Eu tava olhando, até falei pros Ai, meninos meu de manhã. Deus. Nem E me eu já fala. sofro, porque geralmente eu nem saio de casa, né? Mas segunda-feira eu tenho consulta. E eu vi que segunda-feira vai tá com previsão de chuva, a gente já fica triste. Já tô Sabe que é o, sofrendo agora também. sabe que é o pior pra mim, só um desabafo? É. Ontem eu tirei meu guarda-chuva da bolsa e hoje eu tô aqui PQP da vida por causa disso. Ai, Logo hoje sério. tá chovendo, O Ju. pobre não tem um minuto de paz. Ô, Ju, lá na Misericórdia. minha sala, lá no RH, deve ter guarda-chuva. Qualquer coisa você pega lá. Ô, nega, eu te trago na segunda-feira. Dá Nossa, eu uma tô olhada. inconformada com isso. Deve ter. Se Uhum, tiver, tem lá no armário, assim que tá você bom. entra. Tá bom? Tá Vê bom, lá. obrigada, viu? Nada. Boa. Bom, então vamos só conceituar o que eles têm aqui em comum. A Margot já estava com o gatilho, eu achei muito legal, porque essa foi uma percepção profunda, né? Então, aqui eu fiz um mapeamento dos comportamentos desses líderes, olhando para a história deles, né? O que eles têm ali que eles
são parecidos, mas que são comportamentos de líder, né? Ó, capacidade de mobilizar emoções, né? Todos eles entenderam algo fundamental, né? Que pessoas não seguem apenas ideias, mas seguem emoções, né? Quando a gente consegue mexer com as emoções das pessoas, a gente mobiliza elas, né? E emoções essas são diversas, né? Que entram no repertório emocional: medo, esperança, revolta, pertencimento, sensação de pertencimento, é quando a gente cria isso em grupo, a gente mobiliza a equipe, né? Proteção, orgulho, indignação, isso dentro de repertório de grupo, né? Narrativa forte, eles tiveram uma narrativa forte, tanto que ficaram para a história, né? Todos criaram uma narrativa simples, mas ao mesmo tempo poderosa, né? Que é o ser humano organiza a realidade através da história, né? Quem controla a narrativa influencia comportamentos, né? Então eles ofereciam o quê para os grupos que eles lideravam, né? Um inimigo, né? Uma causa pelo que lutar, para que lutar, né? Uma promessa, uma identidade, né? Porque quando você tem pertencimento de grupo, dentro dessa narrativa, você gera uma identidade coletiva, né? E um propósito acima de tudo, né? As pessoas são mobilizadas por isso, né? Se a pessoa não sentir que aquela luta não vale a pena, ela não sai nem do lugar, né? Eles também tiveram em comum a influência sobre a identidade dessas pessoas, né? Ou seja, ó, nenhum desses líderes mandavam, né? Embora alguns ali do lado ruim tenham o perfil ditador, eles entravam mais no psicológico da pessoa, né, para fazer ela seguir aquilo, né, executar o plano para ele. Às vezes a gente vê muito aquela fala assim, o fulano contratou, né, a gente vê em filme, série, né, o fulano contratou aquele ali para fazer o trabalho sujo para ele, né, por ele. É mais ou menos isso, né. Eles faziam as pessoas enxergarem de forma determinada, né, mais determinada a causa. E aí, seguindo aqui, né, esse é o nível mais profundo de liderança, né? Não controla tarefas, mas molda pequenos atributos na identidade, né? Exemplo, você faz parte da mudança, você tem esse ponto forte, aproveita isso. Quando a gente usa frases que têm esses efeitos, a gente está falando de atributos da personalidade, né? De cada um individual, né? Olha esse 4, capacidade de gerar pertencimento. Todo ser humano quer pertencer, né? Isso é neurobiológico e social de nós. O cérebro interpreta a exclusão social quase como ameaça física. Por isso grupos têm tantos poderes, né? Mas é curioso a gente comparar e entender que esses líderes, né, seja para o bem ou para o mal, eles influenciaram pessoas, né? Todos eles tiveram essa característica de influenciar, né, contagiar, trazer narrativa forte, influência sobre a identidade dessas pessoas, né? Manipulação, muitas vezes, né? Muitos deles manipularam, não está aqui no slide, mas houve muita manipulação, né? Principalmente para o lado negativo, né? Para fazer pessoas se confundirem, ou enfim, acreditar num propósito, né? Que era muito forte, está para além, às vezes, do conhecimento da pessoa, né? Um propósito fortíssimo quando a gente olha para a história do Hitler lá, é ele mobilizar as pessoas, acreditar que tinha uma única raça de pessoas, né? Que ele chamava essas raças de ariano, né? Pode falar, Margot, fica à vontade. Não, só complementando, eu acho isso bem bacana, mas isso engloba bastante coisa. Isso vem lá da nossa história no passado. Hoje, Sim. se nós olharmos para o nosso presente, as estruturas, vou citar, mas eu não discuto isso, né? Religião. Lá atrás, justamente, foram feitos grupos separados justamente por isso. Os negros não poderiam pertencer, entrar na igreja, né, que eles consideravam dos brancos. E isso daí também já partiu grupos separados. Então, hoje, essa questão de grupos, de lideranças, já vem lá do passado, porque lá no passado também já existia isso, e lá foi criado também. Então, é algo já bem antigo também, que já vem se arrastando, né? A gente traz um legado, na verdade. Exatamente. Obrigado pelo complemento, e é isso mesmo. Quando a gente pega esses recortes sociais, a gente vê o quanto isso modela comportamento cultural, né? E às vezes a gente
nem sabe o porquê que determinado grupo age de alguma forma ou de outra forma que para a gente parece estranho, enfim, né? Mas a história conta tanta coisa pra gente, né? E aí, olha só, tem um quiz que a gente faz que é o espelho de gestão, né? E aí ele é bem rápido e bem simples de fazer. E eu queria fazer ele com vocês para a gente animar um pouco isso. Então ele vai funcionar assim: eu vou passar para vocês aqui, eu vou espelhando na tela eu vou passar 8 perguntas, uma por vez. Eu vou ler junto com vocês. E o único trabalho que vocês vão ter é de anotar a resposta que vocês escolhem. Aí no final vocês vão falar qual resposta que vocês mais tiveram. Se foi resposta A, se foi resposta B ou se foi resposta C. Aí vocês vão contar. Eu tive 4 resposta A. Eu tive 4 resposta B. E tive uma C, sabe? Então, conforme eu for passando as perguntas, vocês anotem qual alternativa que combina mais com o seu estilo de liderança, tá? E aí, olha o que ele traz aqui pra gente. Aí vocês podem anotar num bloco de nota, num caderno que você estiver aí, tá? Uma folha à parte, só para vocês contar as alternativas de vocês. Ó, escolha as alternativas que mais se aproximam da sua reação instintiva, né, natural. Não a que parece politicamente correta, tá? Tudo bem? Ok. E não Então, tem certo nem errado, né, Doug? Isso, não tem certo e não tem errado. Isso aqui é pra gente brincar mesmo, tá? É para trazer Eu, prática. eu fiz com o Doug do meu lado, né? E tinha hora que eu ficava assim, mas eu acho que eu sou todas. Então não tem certo e Pegadinha. errado, tá? O Douglas quer fazer pegadinha com a gente, então. Então, só anotem aí as Uhum. respostas, que aí a gente repassa no final e a gente conversa sobre, tá? Tá. Bom, primeira pergunta. Um liderado comete um erro técnico grave que atrasa uma entrega. Sua primeira reação é A. Acolher liderado para entender o que faltou no ambiente para que o erro ocorresse. Uma pergunta de segurança psicológica. B. Analisar o processo imediatamente para identificar em qual etapa a execução falhou e corrigir o fluxo. C. Sentir que o erro reflete negativamente na sua imagem como gestor perante a sua diretoria. Ou a D. Assumir a tarefa para consertá-la você mesmo o mais rápido possível. Anotem aí a resposta de vocês. Quando vocês falar, vai para o próximo, eu vou. Peraí, segura aí, que eu tô lendo duas aqui que eu tô confuso, tá? Tá. Bora lá. Meu, conseguiram anotar? Uhum. Já foi. Beleza. Mari, tá quietinha aí? Érica? Anotei. Boa. 2. São só 8, tá, gente? É rapidinho. Como você lida com o plano de desenvolvimento, PDI, na sua equipe? Né? Mais ou menos o plano que a gente viu lá na aula passada. Como um processo de emancipação, né? Que dá libertação para sua equipe, emancipação é libertação, né? E escuta das inspirações profundas do outro. B. Como uma ferramenta técnica de ajuste e competências para atingir resultados. C. Como algo secundário, você espera que eles aprendam apenas observando o seu exemplo. Ou a D. Como uma burocracia que você acaba adiando devido às urgências do dia a dia. Quando vocês me sinalizarem, eu passo Caraca, para a hein? próxima. Calma aí, vamos lá. É difícil, né? Caraca, velho. Aqui pra mim já foi também, gente. Tá sendo muito direto, assim, com o meu jeito. Já foi. Tá. Seja o que Deus quiser. Lembrando que o RH tá aqui, tá, o Ju? Eu sei, menina, mas Sem assim, pressão, eu fico sem muito pressão. ali, ó. No final, nós vamos passar todas do RH, Não. entendeu? Relaxa, gente, Ô, pelo amor de Dani, Deus. derruba a Dani aí, por favor. Calma aí, brincadeira.
Não, é complicado que assim, você fica assim, putz, eu faço muito isso, eu faço também muito isso. Eu não podia ser os dois em conjunto ali, pô. Então, Nossa, teve esse algumas Douglas que vai comigo acabar com a foi raça bem dele. assim. Acabar Eu com a falei raça dele assim, aqui, você vai ver. não, tinha umas que eu ficava, mas Douglas, eu acho que eu sou essa. Aí ele olhando assim, ele, não, mas aí ele me fazendo pensar, mas será que? Aí eu falei, ai, tá bom, vai, eu vou nessa. Posso passar, Tá, bora. gente? Bora. Pra não passar raiva. 3. Em uma reunião de tomada de decisão mais estratégica, né? Uhum. Você é o último a falar, garantindo que todos os níveis de voz sejam ouvidos primeiro? B. Você foca nos dados e fatos, decidindo com base na eficiência operacional? C. Você conduz a narrativa para que o grupo chegue à conclusão que você já havia definido. Ou a D. Você fica desconfortável com a responsabilidade e tenta buscar um consenso que não gere conflito. Difícil, né? Nossa senhora. Eu já tô aqui. A minha cara de pânico, ó. Só vou abrir um pouco o vídeo. Eu falo, nossa senhora, eu Ai, Ju, te pego. Foi bom te conhecer, Ju. Foi bom, né? Segunda eu tô na RH. para com isso. Tô brincando. Quando puder passar, fala aí, Pra tá? mim já Tá, foi. segura aí. Foi? Segura aí. Tá, Boa. Maristela, tá. foi? Bora. Mi? Meu foi também. Mari, eu acho que eu não tô conseguindo ouvir você, se você estiver falando. Ah, tá. É porque Você tava os foca dois nos mute, o dados do e Red fatos e o do decidido computador. com base. Tá Aí eu tirei bom, só um. agora saiu. Nossa, eu fiquei confusa em duas aqui. Calma aí, deixa eu. Tá, espera. Ai, agora lascou. Você é de que signo, ô Ju? Virgem. Sou muito chata, né, cara? Você é louco. Relaxa. Tá. 4. Como que você define sucesso na sua gestão? A. Pelo nível de saúde mental, engajamento e autonomia que o time demonstra. B. Pelo cumprimento rigoroso de KPIs e pela clareza dos processos executados. C. Pelo reconhecimento que a sua área recebe e pelo poder de influência que você detém. D. Pela sensação de que o dia terminou sem nenhum grande incêndio, né? Fora de controle. Você conseguiu resolver tudo e não teve incêndio. Posso Essa, colocar todas? Assim, É o gente. reconhecimento. essa D deu a E pelo sensação de poder da quando chega a influência que demanda você detém. pastel, né? Tudo depende, né, Depois a gente? gente vai discutir elas, né? Porque vai que eu coloco Uhum. alguma coisa que vocês acham que, olha. Isso aqui, pra mim, Não, isso essa aqui. daqui é um conjunto, gente, porque o nível de saúde mental da É. equipe influencia super, o cumprimento dos prazos, pra mim, também conta É, super, sabe? O reconhecimento, a sensação de. também. Gente, a Uhum. sexta-feira, hoje, gente, lá, o indicador maravilhoso, olha isso. Então, pra mim, é A, B, C, D, gente. Não- Todas dão match aqui, Uhum. né? Sim. Boa. Posso passar? Uhum. Faltam só 3 a partir de agora. Ao dar um feedback difícil sobre um comportamento inadequado, né? Gestão de comportamento. Você prioriza o acolhimento, busca entender as causas emocionais antes de apontar a falha? Ou a B? Você utiliza fatos e dados objetivos, focando na correção do processo e no resultado esperado? Ou a C? Você enfatiza que aquele comportamento compromete a imagem da área e as metas que você estabeleceu? Ou a D? Você evita o conflito direto. Espera que o problema se resolva sozinho ou intervindo apenas no limite. Já até respondi. Também. Tem umas que é Já. bate pronto, né? É. Tchau, tchau. Foram todos? Todos? Eu já respondi Uhum. também. Boa. 6. Como você lida com a autonomia da sua equipe em projetos mais críticos? A.
delega totalmente a autoridade, focando em dar suporte emocional, remover barreiras. B, definir marcos de controle, né, checkpoints específicos, claros e métricas de sucesso antes de liberar a execução. C, centraliza as decisões mais importantes, pois acredita que sua visão é o que garante a marca da entrega. Ou a D, deixa que eles decidem sozinho, mas acaba intervindo apenas quando o prazo está estourando. Para mim já foi aqui. Calma aí, agora lascou. Calma aí. Falta só 2 depois dessa. Aqui já foi. Boa. Érica, Mari, Mi foi? Para mim foi também. Ok. Penúltima. Em um momento de crise organizacional, né, corte de verba, corte de custo, qual a sua postura? A, priorizar a transparência e a escuta das dores da equipe para mitigar a ansiedade. B, reorganiza os fluxos de trabalho e as prioridades para manter a eficiência com menos recursos. C, foca em proteger a relevância estratégica da sua própria área perante a alta gestão. Ou a D, mergulha no trabalho operacional para tentar compensar as perdas, sentindo-se sobrecarregado ou sobrecarregada, né? Mas ainda assim para ajudar o time. Feito. Ok. Essa me pegou um pouco mais também, viu? Essa tá me fazendo pensar. As outras foram mais bate-pronto. Essa daqui tá mais. É porque às vezes a gente, né, não sei, enfim, É porque alguns esbarra em líderes. mais de um, né? Nesses casos. E às vezes o líder acaba descendo para o operacional para auxiliar também, né? Uhum. Quantos de vocês às vezes não precisou fazer demanda para auxiliar o time, né? A próxima vai ser a última, tá? Pode passar? Por mim Para mim foi. já Pode, foi. pode sim. Ok. A 8 e última, qual é o papel do feedback na sua rotina de liderança? A, um momento de conexão humana para fortalecer o vínculo e o propósito. B, uma ferramenta sistemática para correção de rotas e reforço de comportamento produtivo, comportamentos produtivos. Aqui está em inglês, tá? Ó, Radical Behaviorism, que é comportamento, né? E a C, uma oportunidade para o liderado entender como poder contribuir melhor para a sua visão de sucesso. A D, algo que acontece de forma não estruturada, geralmente quando surge um problema urgente. É mais aqueles feedbacks pontuais, essa D, né? Oi, Leonel, boa tarde. Pronto. Já Boa. foi. Todos? Uhum. Vocês anotaram todas as respostas? Agora vocês têm que contar quem deu mais A, quem deu mais B, ou C ou D. Pra mim já foi aqui, gente. Claramente eu. É pra falar qual que mais Pode deu? falar, fica à vontade. Deu mais B. Ah, o Mais meu também B. deu mais B. 1, 2, 3, 4. O meu meu deu foi 5 B, B. Doug, não foi? Foi B. O meu foi B e o próximo seria A. Ah, igual eu. Eu Legal. falei B. Tô na Não rua vou passar mais o segunda-feira. RH, viu, Ju? Tá vendo? Ó, Você eu tô foi, na vai nós rua. duas. Eu tô na rua segunda-feira, que a Dani não me escute. Nossa, gente, só eu que fiquei com A.
O seu deu Eu A, fui. Mari? O meu deu A em segundo B. Tá. Aí, ó. Com- É o Calma aí, inverso gente. do Olha que meu. confusão aqui na minha foi o inverso do cabeça. meu. Calma aí. Mas Ó, é eu isso que tenho. torna, sabia, a empresa rica. Porque imagina se todos nós fôssemos iguais, gente. Ufa. Não tem como entregar resultados se todo mundo for igual. Gente, o É meu não tem nem verdade. como dizer a segunda maior, porque foi tudo B, e aí as outras 3 que não foram foi A, C e D, uma de cada. Então, Eu fui 3, não teve segundo 3B, lugar. 3A, uma D e uma C. Só pra 3B. equilibrar. Foi bom te conhecer, Ju. Pode passar no RH. Ai, Jesus, Dai. Não tem uma vaga lá, não? Ó, eu vou. Gente, lembrando que isso é só um quiz, isso não tem uma validação científica, tá? É só pra gente fazer esse quiz mesmo, tá? Mas quer me Ó, conhecer, vem pra operação, tá? Pelo amor de Deus. ó o perfil do líder A. É o líder maestro empático, liderança mais humanista, né? Acho que foi a Mari, né? Uhum. Maristela, ó. Foco em Foi segurança primeiro A, psicológica. segundo B. Boa. Desenvolvimento de pessoas. O B, que foi a maioria, ó. Arquiteto da execução, é um líder mais pragmático, né? Que também olha para os comportamentos ali, né? Foco em Uhum. processo, meta, reforço positivo por desempenho, né? O líder que geralmente parabeniza ou corrige também quando necessário, né? Ó, o C. Alguém deu C? A Ju, né? Uma só. Tá bom. Para de rir, Douglas. O negócio tá É sério. um líder visionário também, né? Tá Mas vendo? também centralizador, ó. Ele Uhum. foca mais ali em grandes metas, né? A imagem dele, mas com baixa escutativa, né? Uhum. Foi só um, hein? Tudo bem, gente. O seu deu qual, Ju? Putz, a C deu a quarta. Não, eu falo assim, no resultado Ah. total. Então, foi 3B e 3A, uma D e uma C. Ela tá Empatou. entre o B e o A também. Empatou. E aí, ó, o perfil D, que é aquele líder que tá sempre apagando incêndio, né, gente? Chega a demanda pastel, o líder só tá ali apagando incêndio. Que é o foco em apagar incêndio, manter o status quo. Status quo é o status que se mantém as coisas como elas estão, né? Não sai nem, não aumenta nem o resultado, nem diminui o resultado. Ele tá no status quo, né? Ele se mantém ali, com Ô, Doug, dificuldade de mas delegar. sabe o que eu acho? Que varia muito do momento que a gente vive. Eu tô pensando nisso agora, mulher. Você acredita? É. Que eu Porque não sei se é porque dependendo eu tô sozinha, aham, eu tenho que depende contratar, do eu tenho que bater do meta, eu tenho nível que da equipe, da obrigação. Uhum. maturidade. Tem É. momentos que a gente não pode delegar se for uma equipe muito Uhum. nova, muito júnior. Uhum. Então, Exatamente. eu acho que se a gente refizer isso aqui daqui a algum tempo, talvez Uhum. dê um outro perfil, porque tudo depende do momento que a gente está passando com a É. equipe, com a empresa, enfim. Claro que Exatamente. tem um É. perfil que sempre ele tá mais ali dentro, né? Que nem o B, por exemplo, que deu o meu. Né? Eu tenho ali muito uma questão de meta de entrega, né? Mas sempre acompanhando a equipe, eu delego. Mas eu tô ali Uhum. acompanhando e perguntando, mas eu dou liberdade. Mas, dependendo da situação, até Uhum. descer, vamos junto pro operacional e daqui que eu vou fazer, porque nem sempre dá, né? Então, por isso que eu falei que não tem Uhum. certo nem errado, viu? É, E mas é assim, isso que só você Exatamente. falou complementando, mesmo. também Uhum. depende da empresa, né, o Dai? Porque, por exemplo, É, hoje, a gente aqui presta serviço para Vital. Gente, eles vivem apagando incêndio. Então, é você verdade. também tem de quem vem a sua demanda, né? Vamos colocar assim. Sim. Exatamente. Então, tudo varia. Sim, até o recorte geracional, né, que é um tema que a gente vai falar. A gente lida com gerações diferentes, né? Tem uma pessoa É, mais velha, uma mais nova, né? Tudo influencia, né, gente? total. Legal, bacana. Olha só esse slide que legal. A autonomia da autoridade, que é os comportamentos. É mapeamento de comportamento isso aqui, tá? Chefe versus líder, né? Perceba que o que está no lado esquerdo também é o que compõe o lado direito, né? Ó, mecanismo de controle seria ali um comportamento de uma pessoa que tem perfil mais chefe, né? Utiliza a hierarquia formal e o medo como contingência de reforço. Ele passa a utilizar da via do medo para poder reforçar o comportamento de um colaborador, né? E aqui o líder, né? Utilizando o mecanismo de influência, ele constrói a autoridade através da segurança psicológica que ele vai gerando ali, né? Conforme ele vai operando com aquele liderado dele, né? Clareza, propósito, né? É a diferença do chefe para o líder.
O 2, ó, que é a visão de mundo de quem é chefe, né? Enxerga o liderado como um objeto, né, de execução. É aquela famosa pessoa, né, que quer as mãos da equipe, né? Ele quer as mãos executando, ele não quer muito ali adentrar nos problemas, enfim, para tentar gerir alguma coisa a partir daquilo. Já o líder, ele enxerga o liderado como um sujeito mais autônomo, né? Investindo na transição de valor do indivíduo, é, trazendo mais essa escutativa, né? Conforme vai se gerando essa segurança psicológica, vai gerando aquela sensação de pertencimento também, né? O 3, posturas de crise, né? Busca culpado para proteger a própria imagem, né? Quem nunca teve um chefe assim, né, gente? Eu acho que todo mundo teve na história. Quando o calo aperta, né, a autoimagem dele precisa estar intacto, né? E foca no curto prazo, apagar incêndio. Mas assim, lembrando que o apagar incêndio não é que está atrelado, a pessoa que apaga incêndio, ela é chefe. Não se trata disso. Nós mesmos estamos falando aqui que depende do caso, depende do dia. Vai ter dia que só é demanda que chega, que é para apagar incêndio. Não significa que você é chefe por isso, né? Pelo contrário. Aqui é quando o comportamento do cara, da pessoa, é recorrente, né? Ele tem isso por obséquio, porque é a estrutura dele, né? E aí a pessoa que ela tem mais processo de liderança, ela assume mais responsabilidades pela execução e utiliza o erro como dado, né? Como escalonamento, como aprendizado, né? Eu acho que é muito legal você olhar, ter um líder que olha para o seu erro. E aqui, de novo, né? Vale dizer, varia pela frequência, né? Porque se o cara também estiver errando como um doido, alguma coisa tem, né? Mas é muito legal quando a gente tem um líder que trata um erro que a gente faz como aprendizado, né? Então, acho que isso é bem valioso. E a frequência, né? Se a pessoa também estiver errando demais, algo tem de errado. Resultado psicológico, né? Ó, aqui na visão do chefe, né? Gerar conformidade, silêncio organizacional e dependência constante do comando. É sempre ele que manda, é sempre a primeira e a última palavra dele, dessa pessoa, né? Enfim, já a pessoa que tem mais perfil líder, os resultados psicológicos que ela gera já é mais diferente, né? Ela promove mais engajamento da equipe, inovação, né? Emancipação, de novo, né? Emancipação é libertação, né? Autonomia, ela está dando autonomia, mas aí vale aquilo que a Dai comentou, né? Nem sempre eu vou conseguir dar autonomia, porque tem pessoas que eu não consigo delegar algumas responsabilidades, porque tem pessoas que se perdem com autonomia, né? Você dá uma certa autonomia para aquele colaborador e ele se perde com aquilo, ele não sabe, né? Mas aqui é só para a gente ver ali o mapeamento de comportamento da diferença mesmo entre o chefe e o líder. Tudo bem? Faz sentido até aqui? Sim. Faz sim. Legal. Bom, seguindo aqui então. Aí, aqui é uma imagem meramente ilustrativa, né? Ó, de como seria o chefe. É uma imagem pedagógica, né? E o líder aqui embaixo, né? O líder está correndo com a equipe, né? O chefe está sempre apontando ali, ó. Interessante, né? É mais ou menos a imagem do que a gente viu ali. Vocês já tiveram chefe líder? Conseguem, não precisa falar, tá? Mas conseguem lembrar de alguém? Olhando os Uhum. dois desenhos? Sim. Muito. Eu Acho também. que todo mundo nesse meio tempo aí passou por alguma coisa, né? Uhum, É isso, certeza. né? Às vezes nos desenvolve, às vezes dá um burnoutinho, né? Pois é. Bom, e aí, quando a gente fala disso tudo, né? Poxa vida, o papel do líder, né? É profundo, né? O papel do líder, porque são várias coisas, vários recortes, várias nuances, né? E a gente, ao mesmo tempo, está liderando diferentes gerações. A gente está hoje num recorte geracional, né? Mas a gente convive com essas pessoas, né? Eu passei isso aqui lá na roda de conversa entre gerações, mas é só para a gente relembrar, né?
a gente tem ali, entre 1946 e 1960, uma geração chamada Baby Boomer, né? Que são é um perfil, tá? Vale lembrar que aqui não é importante colocar generalização, tá? Nem é para cá que eu quero que a minha fala vai, tá? Porque a gente olha as pessoas de um modo biopsicossocial, cada um é diferente, né? Mas uma grande parte dessas pessoas tem um comportamento mais focado no otimismo, né? E prezam pela estabilidade e qualidade, né? Essa galera aqui é a primeira formação do pós-guerra, né, gente? Que a Segunda Guerra Mundial foi em 1945. Então, essa geração, ela cresceu num período de reconstrução econômica, né, de fortalecimento de família, de valorização de estabilidade. Então, eles têm um perfil um pouquinho diferente mesmo, né? Aí a gente entra aqui na geração X, de 1960 a 1980, que são os nossos avós, né? Esse perfil, né, vale lembrar que não são todos, é uma maioria, né? Os nossos avós. Ô, Érica, aí tu vira e fala, eu sou dessa geração, né? Eu sou dessa. É porque eu sou da Millennium, gente. Olha só. O meu pai é dessa geração, né? Na verdade, os nossos avós estão aqui, ó, no pós-guerra. Geração X, eles estão aqui em 1960 até 1980, né? Essa galera aqui, eles pegaram o início da ditadura militar, né? Que foi ali em 1964 até 1985, né? Então, imagina, foram 21 anos de ditadura, né? Eles cresceu meio com a intensa transformação social no meio deles, né? Também tecnologia teve aqui, tecnologia política, né, no Brasil. Né? Então, foi uma galera que vivenciou um período da ditadura, tensão social, né? Eles viram muito isso, desenvolveu maior pragmatismo comportamental, né? Mas também independência e adaptação às mudanças, né? Então essa geração viveu isso, né? E aqui tem os milênios, né? Eu tô aqui, gente, ó. Eu sou de 88. Aqui é os multitarefa da vida. Aqui, bom, eu nasci em 88, né? Que já tinha, ainda estava no finalzinho, porque a ditadura acabou em 1985. Eu não lembro de nada de ditadura militar, que eu tinha 5 anos de idade, né? 3, na verdade, 3 anos de idade. Mas aqui é uma geração que cresceu com intensas transformações sociais, né? Se a gente parar para refletir sobre eles. Tecnologia, né? Enfim, foi a geração que começou a questionar estruturas mais tradicionais, modelos de família, mas ainda carregava forte cobrança por estabilidade profissional, né? Nessa geração a gente tem uma galera que ainda preza por estabilidade profissional. Pode falar, Margot, fica à vontade. Assim, só complementando, mas é o meu ponto, tá? Eu acho, é igual você, acho que somos geração Z, mas eu acho que eu tô lá no 1946, porque eu venho de valores. Eu acho que quando você traz isso da sua família, né, do seu aprendizado lá atrás, não importa qual seja a sua geração, seus valores eles estão dentro de você. Então, o que você faz é melhorar a cada dia, aprender com seus erros, mas valores ninguém tira de dentro da gente. Pelo menos é o meu Exatamente. conceito, tá? Sim, está corretíssimo, é isso mesmo. Educação começa em casa, né? Dentro de casa. A escola é só uma extensão, né? É exatamente isso. Aí, Deveria passando. ser assim, né? Hoje, infelizmente, alguns pais entendem que a escola deveria moldar, educar seus filhos. E hoje em dia, antigamente, o professor, você abaixava a cabeça, né? Você pedia Verdade. obediência, você tinha um respeito, que hoje em dia você vai numa escola, você não tem. Só falta o É pai do mesmo. aluno e o aluno bater no professor. É Então, é verdade. por isso que eu tô falando, meus valores eu acho que estão tá lá atrás, não tá no conceito de algumas É, coisas de hoje. sim, e são inegociáveis, né? Valores, né? Alguns valores são inegociáveis, né? E aí a gente entra aqui na geração Z, né? Que são a galera que são nativos digital, né? Essa galerinha nasceu transicionada mesmo, né?
E aí, aqui acontece muita coisa com eles, né? É conhecida pela multitarefa também, né? Ou não, depende muito, tá? Mas essa galerinha, eles valorizam diversidade, saúde mental, flexibilidade, não se prendem em trabalho, muitos, né? O cérebro ainda é paleolítico, né? Que é uma coisa que tenta ali sobreviver num ambiente de muitas notificações. Enfim, às vezes eles travam com muita demanda, porque eles são uma geração já transicionada, né? E a geração mais nova que a gente tem é a alfa, né? Que é totalmente imerso a essa inteligência artificial. Os alfa já nasceram, depois de 2013, já nasceram com praticamente a pós-modernidade, né? Eles tendem a apresentar eles tendem, né, a ter esse aprendizado mais visual, interação acelerada, eles são um pouco mais acelerados, né? A gente vê em crianças isso, né? Enfim, e é muito interessante a gente olhar desse ponto de vista geracional, né? Porque às vezes é que nem a Margot falou, às vezes não é coisa da geração, às vezes é um atributo de personalidade, é uma educação dentro de casa, né? Mas quando a gente olha para esse recorte, a gente pensa que também temos ali pessoas de gerações diferentes, né? E aí, qual que é o papel do líder, né? Quando a gente fala de gerações, né? É exatamente, né, complementar aqui esse papel que a Margot falou, né? É olhar não só a geração, mas outros fatores, né, da pessoa, né? Que, ó, o mito da idade, achar que quem tem mais idade já sabe de tudo, né? O que precisa, enfim. E porque a pessoa tem mais idade, ela não pode aprender. Imagina, né? Não é porque a pessoa é de uma geração mais antiga que ela não tem capacidade de aprendizagem. A gente sabe que existe um declínio cognitivo, né, da idade, mas a escola da vida nos ensina a aprender todos os dias, nos convida a aprender todos os dias, né? O mito da juventude também, né? Olhar para essa questão, que é achar que o jovem pode ser mais ágil em fazer tarefas que uma pessoa mais idosa ou mais velha não consiga, né? Dispensa as experiências alheias, né? Então, é o mito da juventude, né? O erro da onisciência, olha esse 3. Ninguém, foi mais ou menos o que a Margot falou, ó. Ninguém, independente da geração, possui o monopólio do saber, né? A gente aprende com as outras gerações também, né? A gente aprende com eles e eles aprendem com a gente, né? A gente falou isso na roda de conversa, né? Alguém aqui participou da roda de conversa? Faz um tempinho, foi em Entre outubro. gerações, né, Doug? Foi em Acho outubro que do ano passado, né? sim, eu acho que Eu não lembro. eu acho que a maioria participou. E aí nós falamos desse momento, né? De que não existe um monopólio do saber, né, que a visão era sempre aprender com a geração, que toda geração ela tem alguma coisa para nos ensinar, né? Olha que curioso isso, né? Liderar na prática é entender que estamos todos no mesmo tempo, no mesmo recorte social, né? Mas com bagagens diferentes, né? Que devem ser somadas, né? Não diminuídas, para o desenvolvimento coletivo. Porque no final das contas é isso que importa, né, gente? Não adianta eu falar, ai, fulano é da geração Z, ciclano é da geração Baby Boomer. Aquela pessoa é muito assim. No final a gente só tem o hoje, né? Essa que é a verdade, né? E aí, a gente fala de segurança, né? Liderança e segurança psicológica na prática, que é o que vem sendo cobrado na NR1, né? Muitos da gente, às vezes, até já faz isso e acaba nem percebendo o que faz por conta do estilo de liderança que tem, né? Então, a ideia não é ensinar isso aqui, mas é perceber, né? Olha, eu já faço isso, de repente, né? Então, olha só, né? Segurança psicológica é papel do líder, na visão de vocês? Eu tenho certeza que sim. Boa. Ela atrai mais, né, a pessoa para perto também. A gente tem que ter, né? Se a gente não tiver, Exatamente. perde o controle. Nessa geração que a E gente tem hoje. a gente que
começou há muito tempo atrás, a gente vinha de uma época que segurança psicológica não existia nenhuma, né? Eu já Uhum. citei isso aqui no treinamento antes, porque realmente eu comecei a trabalhar com atendimento de call center em 2007, gente. Então, assim, tem bastante tempo e era outro Uhum. momento, assim, totalmente diferente. Os abusos que a gente tinha, né? Que naquela época não se falava de tanto de burnout, nem nada mais, porque se tivesse, aquela época seria assim, absurdo, porque realmente existia muito. Então, acho que principalmente por ter passado essa fase, né? Por ter pegado essa época lá atrás, por ter vivido na prática como era você ter liderança completamente abusiva, 100% abusiva, traz para hoje a certeza de que sim, a segurança psicológica ela é um papel do líder, sem dúvida. Exatamente. Ô, Mi, e só complementando, né? E pra gente isso era normal, né? Porque era o que a gente Exato. conhecia. E não tinha nenhum lugar que tivesse uma fonte de pesquisa, que nem hoje em dia que a gente tem TikTok, Instagram ali a todo momento falando sobre isso. Naquela época não tinha, né? É. Então, agora, né, em tempos mais modernos, né? E que bom por isso, é, vem a NR1, que é justamente assim. Por que que Uhum. criou, né, tudo isso? Muito mais para obrigar algumas empresas, porque na Vi que a gente não tem problema, não tivemos nenhum caso até Uhum. hoje, em 7 anos de empresa, de afastamento por burnout, por exemplo. Uhum. Temos outros tipos de afastamento, mas nada relacionado à doença do trabalho. Uhum. Mas tem outras empresas que esse número ele é absurdo, assim, do quanto tem, principalmente em empresas maiores, assim, né? Startup tem muito também. Uhum. E aí, conforme, né, eu acho que a INSS foi vendo todo afastamento e tudo mais, criou-se aí a NR1, que todas as Uhum. empresas têm um prazo para implementar, para a gente está sendo muito mais fácil lidar do que outras pessoas que eu converso, porque a gente já meio que cuidava, não tão diretamente, sem falar nesse detalhe, né, usando essas palavras, mas na Vi que a gente já tem, assim, vocês já têm um papel ali no dia a dia de acompanhar. A gente começou nos últimos tempos, principalmente com a entrada do Douglas no RH, a olhar mais para os desenvolvimentos, para os treinamentos, essas rodas de conversa, né? Então a gente meio que está se adaptando. E agora tem essa pesquisa que está rodando, que é uma empresa terceira que está fazendo para a gente. Mas olhem só, e isso acontece por conta de toda essa evolução. E daqui 10 anos vai ser mais diferente ainda, né? Sim. Verdade. E É assim que vai. eu acho que a gente está sendo a prática, né, Dai? Assim, porque como a gente pegou esse comecinho, Uhum. a gente está sendo a prática É, de como principalmente essa relação de segurança da questão do líder, né? A gente vê na prática. A gente está é. sendo a prática. Acho que nós começamos literalmente esse movimento, né? Exato, isso mesmo. Pode falar, Margot, fica à vontade. Assim, só complementando também o que a Dai falou, nós tivemos uma colaboradora, vocês devem conhecer, que foi a Lourdes. Ela era Uhum. Vi, que virou Vital, e ela teve burnout. Ela saiu da Sim, Vital. A segurança psicológica, eu acho que ela sim, ela já existe lá atrás, né? Que a gente não tinha isso em evidência. Eu acho que é o papel do gestor estar junto, acompanhar, mas não é uma obrigação do gestor, porque nós também assim, quem cuida de nós? Porque não é, adianta nós ou absorvermos o problema do outro, do colaborador, porque tudo tem que ter o seu limite. Eu tiro isso pela Lourdes, porque assim, tem que vir da pessoa também algumas decisões, sabe? Algumas atitudes, porque a pessoa não vai aguentar. Então, por é, mais que você sinalize, você guie, você ajude, nem tudo pode ser e deve ser do gestor, sabe, Dai? Porque senão sim, nós vamos sempre absorver e quem vai cuidar de nós? Daqui a é, um pouco seremos nós, porque nós vamos absorver de cada colaborador que nós temos. Entende? Então, eu eu acho que Exatamente. tem entendo. que ter um peso, sabe? Aquilo dali. Eu tenho que ajudar, eu tenho que cuidar, eu tenho que liderar, mas eu tenho também que pesar para não afetar a minha saúde. É, Assim, é só é um ponto, verdade. tá? Não, e Sim, eu sim, faz concordo com sentido. você. Eu tive uma conversa com uma pessoa esses dias lá da Vic e já tentei ajudar ali a pessoa de várias formas, orientando, direcionando, aconselhando, mas chegou um momento que eu falei para a pessoa.
procura um terapeuta, vai fazer terapia com psicólogo, se não for o suficiente, passe com psiquiatra, porque às vezes a gente precisa, né? E não dá para ficar só ali no que nós vamos explicando, ensinando, orientando, porque senão a gente também absorve. Então, muito bem colocado, Margot, que você trouxe, porque é papel sim do líder, mas não é papel exclusivo do líder, né? O Isso. líder tem um papel de orientar, de direcionar, de zelar por isso, mas também fazer esses direcionamentos quando é identificado, né? Olha, você precisa sim se tratar, você precisa buscar fora aqui da empresa, né? Infelizmente, tem uma parte do governo, pessoal, falando agora como RH, que esse ano principalmente tem muita responsabilidade que está vindo para cima da gente como empresa. Então, tem algumas coisas que chega lá que a gente tem que fazer que nós não fizéssemos, nós já fazíamos, mas sem ser obrigados, né? Então, essas campanhas que a gente costuma fazer de avisar, por exemplo, tem que se vacinar, coisas assim, agora é meio que lei a empresa ter que fazer. Por quê? Porque o governo, de uma forma geral, não estou falando de política, e isso acontece em todos os governos, eles acabam jogando a responsabilidade para o empregador. Assim como veio a NR1, né? Que vai ter. A gente sabe que tem pessoas e pessoas, né? Então, nós também sabemos que tem pessoas que vão olhar para essa nova norma de um outro jeito e tentar ir por um caminho que a gente também olha e fala: opa, eu sei que não é isso, sabe? Então, cabe a gente, como líder, saber identificar e, de fato, perceber. Eu vou até aqui, a partir daqui é você, porque a pessoa também tem que ter essa ciência do que ela tem que procurar, do que ela tem que buscar. Nem tudo é responsabilidade nossa mesmo. Até porque Exatamente. existe ajuda profissional para isso, e em alguns Sim, Uhum, casos pode usar isso até contra a empresa. Porque, não, exato, mas eu fui orientado, mas eu fui. Por isso que eu acho que assim, é bacana, mas para mim é uma balança. Até onde exato. vai, né? O gestor e aonde tem que vir já um profissional da área para atuar naquilo dali. É isso mesmo. exatamente. E a gente tem até programas, né, Dai, para indicar o colaborador para fazer uma terapia, por exemplo, a própria Sim, Conexa, né? Se a gente perceber que o cara não vai, a pessoa ali em questão, é direcionamento mesmo, né? Falar, ó, a gestão vai até aqui, daqui para frente, sua meta é fazer mesmo uma terapia, né? Pode até entrar no exatamente. PDI da pessoa, né? Pode até entrar no PDI da pessoa. É, inclusive, né, ia fazer até um comentário que a NR1, ela vai ter um papel a longo prazo, né? No sentido de, eu acho que eu já falei em alguma academia, eu não me lembro qual, mas eu falei algo parecido com isso, que não sei se vocês se lembram, assim que entrou aquela lei que proibia fumar em locais fechados. Vocês lembram quando essa lei chegou? Nossa, foi um absurdo. E faz Antes bastante dela, tempo. Principalmente em Verdade, restaurante. as É, pessoas verdade. fumavam em restaurante, no avião, dentro de ônibus, e a gente saía com cheirando a cigarro, né? É Uhum. E verdade. assim, quando a lei chegou, quando essa lei que proibia, foi um bafafá, as pessoas começaram a falar, né? sim. Principalmente os fumantes, né? Que queriam a liberdade de fumar. E, enfim, a longo prazo, passou-se mais de 10 anos, né? Hoje inverteu, né, o pensamento. A gente acha que é um absurdo a pessoa acender um cigarro num lugar fechado, né? É. Então, eu acredito que a NR ela vai ter mais ou menos esse efeito, né? Daqui 10 anos para frente, talvez, né? Uhum, Estou pensando de uma forma otimista até. A gente olhe para trás e pensa, mas como que essas pessoas trabalhavam sem essa saúde Uhum. mental, né? Sem, enfim, ter esses Uhum. programas que ajudavam na saúde mental. Então, eu penso que ela terá esse efeito a longo prazo, assim, sabe? Também acho. Seria mais ou menos isso, né? E aí, é que nem nós estamos falando sobre a segurança psicológica, né? Que é deixar de ser um conceito abstrato, porque parece que é abstrato, né? Mas é também estabelecer limites, como a Margot colocou e colocou muito bem, né? Passa a ser uma ferramenta de gerenciamento de riscos psicossociais, né? Porque também gera para a gente subsídio, né? De falar assim, olha, nós como empresa fomos até aqui, mas daqui para frente, se essa pessoa não passar com um profissional, aí é um problema muito particular dessa pessoa em questão, né? Isso.
Então, gera esse subsídio até para proteger a gente mesmo, como empresa, enfim, e o líder também, né? O líder prático entende que o ambiente onde as pessoas têm medo de falar é um ambiente onde acidentes e falhas operacionais ficam escondidos até explodirem, né? É muito complicado isso, né? Porque tem sempre aquela pessoa que às vezes é quietinha, enfim, não é de falar muito, e aí, às vezes, quando você vai ver do nada a pessoa explode, você fica até puxa para você e fala, meu Deus, mas eu sempre tentei com essa pessoa, o que que aconteceu, né? E quem vê de fora, às vezes acaba até confundindo a reação do oprimido com a ação do agressor, né? E é complexo isso, né? Porque é um recorte às vezes difícil para o líder que está ali, né? Fala, gente, mas eu sempre tentei aqui com essa pessoa. Então, assim, segurança psicológica, só para sair da abstração, é a crença compartilhada de que o time é um lugar seguro para se assumir riscos interpessoais, né? Não é sobre ser bonzinho, né? Então, isso precisa ficar claro, né? Como que eu vou gerar segurança psicológica nesses caras, nessa galera aqui? Não é ser bonzinho, né? Não é, tratar, abraçar, falar fofinho, falar no diminutivo, que tem pessoa que acha que é isso, né? É. E não é sobre isso, né? Gerar segurança psicológica dia a dia, né? Que nem o Karnal falou no vídeo dele lá. É sobre garantir que o colaborador possa admitir um erro com segurança, né? Porque quando a pessoa chega no líder dela para falar, eu errei aqui, cometi esse erro e eu vou, enfim, vou tentar corrigir isso aqui, desculpa, vou me atentar com isso para que não aconteça de novo. Geralmente essa pessoa ela tem confiança de admitir o erro dela, né? Ou tem uma maturidade para isso, né? Mas enfim, tem pessoas que não conseguem, né? E aí é por questões pessoais muito dela, né? Então é gerar segurança para isso, né? Fazer uma pergunta ou seguir uma ideia sem ser punido ou humilhado, né? Graças a Deus, como a gente estava falando, isso não acontece por aqui, né? Mas certamente tem empresas que ainda seguem essa coisa mais antiga, né? E aí, olha só, né? A ponte com a NR1, que onde tá bom, Érica, tranquilo. Aonde que o líder olha ali, né? Porque a NR1 ela não é do departamento do RH, né? Ela é da empresa como um todo. Então, o RH é responsável, sim, por muitas coisas, mas a liderança, ela atua junto, né? É um trabalho coletivo, né? Do RH com a liderança, com o próprio liderado também, né? Porque muitas pessoas na equipe também pode causar, sim, desassossego mental no colega do lado, né? Então, é responsabilidade desse cara, dessa pessoa também, gerar isso, né? E nos ajudar como companhia, como empresa, a dar continuidade nesse trabalho, né? Ela faz aqui, ó, gerenciamento de riscos, né? Que é a gente olhar e falar, aqui tem risco. Essa pesquisa, inclusive, que nós fizemos essa semana, é justamente para olhar isso daqui, ó. Né, identificar os riscos. Opa, aqui tem um risco, então vamos alterar isso daqui, vamos pensar em programas para alterar isso, né? Que impede que a equipe reporte, né? Acidente, falhas, processo, né? Por receio de punição, entre outras coisas que às vezes não é falado, né? Saúde mental e segurança, né? Que a gente vai reforçar isso depois na CIPAT, né? Mais para frente. Que é o estresse crônico causado pela insegurança psicológica, né? Tem gente que infelizmente não fala, isso aqui é horrível, você trabalhar com uma pessoa que não fala, né? Que compromete a atenção e a integridade do trabalhador. Pratica humildade situacional, né? O líder inteligente reconhece que não sabe tudo, acho que isso aqui é legal, ó. Isso aqui é exemplo de fala, não é que tem que falar dessa forma, né? Eu posso ter deixado passar algo importante, né? É difícil. Eu vi poucos líderes exercer isso daqui, né? Olha, acho que eu errei aqui, ou enfim, eu posso ter deixado algo passar, né? Mas enfim, acho que isso aqui é um jeito também de gerar humildade psicológica, né? Situacional. Desestigmatize o erro, né? Trate o erro como erro. Um dado valioso, ele
pode ser algo, um subsídio ali para ajudar no processo daquele colaborador, né? Não como falha de caráter. E graças a Deus também a gente não tem isso aqui na VIC, né? No sentido de a gente ter líderes que pegam o erro do colaborador e aponte, né? Como falha de caráter ou enfim. Aqui a gente tem mais perfil de líderes que procuram olhar, trabalhar isso de forma mais espontânea, até porque faz parte da gestão da pessoa. Tudo bem? Tranquilos? Tranquilo. Sim. E aí, gente, olha isso que interessante aqui, essa frase, né? Ó, liderar na prática é transformar a hierarquia, né, o cargo, em segurança e a diferença em potência, né? Só para a gente refletir essa frase. Eu deixei aqui no final alguns livros para indicação. Eu montei esse treinamento com base nesse daqui, ó, Pipeline da Liderança. Então, algumas coisas eu extraí de lá. Se vocês quiserem tirar uma foto ou um print, tá? Fiquem à Tem um que eu vontade. gosto muito, o Douglas, que é um muito antigo, gente, ele é muito velho. É o Monge Executivo. Para mim, é um Muito livro de bom. referência. Eu sem Ele é adoro. muito dúvida. bom. E inclusive, ele é citado muito por professores na faculdade, né? Eles Uhum. Ô, falam para a Margot, galera eu ler. fui na peça de teatro, já fui em umas 3 peças do Augusto Cury. Ai, E, é muito e eu fui bom. na peça do mundo. Gente, que maravilha, que perfeição. Eu acho, porque eu acho, o Dai, assim, muitos livros falam de liderança, tal, tal, mas eu acho que o valor principal, às vezes, é esquecido, que é a família. Porque É, sem ela é o seu conceito, sabe? A sua base, a sua força. Então, eu acho que, para mim, esse ainda é um dos melhores, sabe? concordo. É a sua É, Bem saúde em primeiro lembrado. lugar. ele é muito bom, né? Muito bom mesmo. E aí, enfim, acho que é legal trazer, né? Porque eu sempre vejo que a leitura é algo que transforma a nossa cognição, né? Nos enche de repertório e nos ajuda, nos auxilia, né? A gente fica mais inteligente de fato. Eu tirei todo esse material daqui, estão as fontes, né? E eu queria agradecer a participação de vocês por hoje. Hoje foi até um pouco mais rápido, né? Acabamos antes, mas foi bem proveitoso o tempo. E eu queria Foi muito agradecer bom. vocês, gente. Muito obrigado, viu?